Quem tem diabetes, será que pode consumir a batata doce roxa? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência e no vídeo dessa semana nós vamos avaliar a tabela nutricional e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se as pessoas utilizarem a batata doce roxa de forma inteligente na sua rotina, tenho certeza que irão colher excelentes benefícios. Então bora falar sobre ela, pois é um tema que me interessa muito. Então bora lá! Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 25 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma maneira acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil e também ao longo de todo o mundo, independentemente do tipo de diagnóstico de diabetes que você possa vir a ter. Pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA ou diabetes tipo MOD. Saiba que você é muito bem-vindo para poder aprender cada vez mais sobre alimentação, sobre manejo do tratamento do diagnóstico de diabetes, sobre a prática de atividade física, utilização de medicamentos e muita coisa para ajudar você a viver livre das tão temidas complicações decorrentes do mau controle do diagnóstico de diabetes ao longo dos anos, que eu tenho certeza que você não quer. E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar a batata doce roxa, que é amplamente conhecida aqui ao longo de nosso território e que eu tenho certeza que você pode ter algumas dúvidas aí. Então, inicialmente nós vamos avaliar a tabela nutricional que eu vou deixar aqui ao lado agora para você entender os pontos principais a respeito desse alimento aqui. Então, nós vamos avaliar a batata doce já cozida para facilitar o seu entendimento, porque dessa forma você acaba associando de uma maneira mais inteligente e eficaz. E nós vamos avaliar 100 gramas de batata doce cozida, sem sal, sem nenhuma adição de tempero ou algo do tipo. E em 100 gramas de batata doce cozida, nós teremos 112 calorias, uma quantidade muito interessante de calorias para uma quantidade de 100 gramas de batata doce. Já em relação à presença de carboidratos, em 100 gramas nós teremos 25,88 gramas de carboidratos, ou seja, 26% de 100 gramas de batata doce já cozida é fonte de carboidrato. É uma quantidade aceitável e inteligente. Guarde essa informação. Já em relação à presença de proteínas, 2,48 não é um alimento proteico, ele é um alimento que possui carboidratos. Em relação à presença de gorduras, 0,13 gramas de gorduras, ou seja, não é um alimento gorduroso. Já em relação à presença de fibras, 4,2 gramas de fibras em 100 gramas, é uma quantidade aceitável e interessante a respeito da batata doce. Então, respondendo a pergunta que eu fiz lá no início, o diabético pode sim consumir a batata doce desde que controle as quantidades. E o que quer dizer basicamente isso, Edu? Coma com moderação, não mais que 100 gramas de batata doce já cozida. Você não precisa comer 200, 300, 400 gramas de batata doce, pois aí a sua glicose vai subir de uma forma
bem descontrolada. Porém, a batata doce possui um índice glicêmico médio e você pode comer aí na sua refeição 100 gramas sem maiores problemas. Eu quero que você aproveite para comentar aqui se você tem o costume de consumir a batata doce e se você consegue comer de forma moderada. Outro ponto chave que é muito importante é: não misture a batata doce com outras fontes de carboidrato. E o que quer dizer isso também, Edu? Não coma 100 gramas de batata doce, mais 100 gramas de arroz, mais 100 gramas de batata na mesma refeição, pois você vai acabar elevando muito a sua glicose. Se for comer a batata doce, coma a batata doce mais, por exemplo, uma carne de boi ou um peito de frango ou um lombo suíno. Adicione legumes, verduras, folhas verdes, adicione um pouquinho de azeite, tempere com uma pimenta do reino ou outra pimenta que você goste, tempere a salada com um limãozinho e aí você vai compondo o seu prato de uma forma mais inteligente e que não vai sentir tanta falta de adicionar outras fontes de carboidratos. Por isso que é importante sempre evite excessos de carboidratos. Mas Edu, posso adicionar um pouquinho de feijão? Pode sim. Aí você controla também a quantidade de feijão. Consuma uma concha de feijão, aí não vai descontrolar a sua glicemia, tá ok? E a partir dessa montagem desse prato, você tem uma refeição completa com proteínas, com fibras, com vitaminas, com boas fontes de gordura, também com fontes de carboidratos, mas de forma moderada. Outra dica importante é: tenha uma balança digital aí na sua casa. Com a balança digital, você pesando os alimentos que você consome, você tem maior certeza sobre a quantidade e o volume das suas refeições. E é uma balança que tem um custo bem baixo, vale muito a pena o investimento. Você encontra em qualquer loja de utilidades e também encontra através do link que eu vou deixar aqui embaixo, pois se você comprar através desse link, você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no canal, tá ok? E esse foi o alimento que eu escolhi essa semana para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. A batata doce pode sim ser consumida de forma moderada, de forma controlada e de forma inteligente. Se você quer ter um alimento, um suplemento, um medicamento avaliado por mim, não deixe de comentar aqui, pois eu anoto todos os comentários de alimentos ou suplementos ou medicamentos e posteriormente pode se tornar um vídeo aqui no canal, pois a sua dúvida com certeza vai ser a dúvida de outros diversos diabéticos espalhados por todo o mundo. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações. E o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação à utilização da batata doce, em relação à quantidade de batata doce que ele pode comer, em quais momentos, pois assim, você espalhando esse vídeo para as outras pessoas, você ajuda o meu trabalho aqui, pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, lá no WhatsApp, no Instagram, pois assim o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, que é um conteúdo que ajuda as pessoas a melhorarem o estilo de vida, a qualidade de vida, e para você não custa nada fazer isso, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos, aprendendo mais sobre alimentação, sobre tratamento do diagnóstico de diabetes, sobre como reduzir a glicose, a hemoglobina glicada e a ganhar cada vez mais saúde, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.